Será que você pode escutar Jesus te consolando aqui nessa noite? Hein, mamãe, será? Oh, glória. Hein, mulher guerreira, será? Cadê as guerreiras? Estão aqui? Cadê a guerreira? Cadê as guerreiras? Você está escutando? Você é tão guerreira, mas agora fugiu do teu controle. Não fugiu? E agora? Jesus está dizendo, não chore. Eu estou entrando com a providência na sua vida hoje. Eu vou converter esse choro em sorriso, em alegria, porque eu sou o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repaginar a tua história. Você não falhou. Quantos estão alegres aqui nessa noite aqui, irmãos? Vamos dar glória, misturado com aleluia. Estamos guerreando, né? A batalha está travada, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. A oração que o nosso evangelista ministrou aqui pelos nossos irmãos. Orem pelo prazo, orem pela irmã Jaqueline, que você viu ela hoje aqui, ela estava benzinha, mas ainda está dodóizinha ainda, né? Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Para que o Senhor opere, né, irmãos? Para que Deus veja, né, a unidade da igreja e também opere na vida dos nossos irmãos. Desafios nós temos. Eu sempre prego aqui com vocês, para vocês, entrego. Gente, o dia mal não vai avisar. O dia mal vem. Então nós temos que estar sempre buscando ir no Senhor para que a gente venha estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o Dia das Mães. Vai rolar uma homenagem, mas eu quero também deixar aqui para você que é filho e filha. Mamães, vou ministrar uma palavra aqui já já. Mas em Efésios 6,3 está escrito assim, ó, 2 e 3, olha, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí o 3, Paulo completa para a igreja, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Paulo, ele tirou essa palavra de Êxodo 20:12. Êxodo 20 traz ali os 10 mandamentos. Por que ele fala que é o primeiro mandamento com promessa? É só você ler. Quando você vai lendo os mandamentos, você não vai ver Deus fazendo nenhuma promessa. Você vai ver aqui, olha, não farás para ti imagem, tudo mais, mas ele não promete que vai fazer nada mediante ao que você fizer, né? Não tomarás o nome do Senhor em teu Deus em vão, né? Depois ele vai, lembra-te do sábado, né? 6 dias trabalharás, aí no 10º, né? Mas no 7º descansará. Ele vai explicando, aí chega no 11, é o primeiro mandamento. Aí no 11 ele fala assim, não, porque 6 dias do Senhor, né? No 12 ele fala, honra o teu pai e a tua mãe. Ele lança o mandamento e depois ele lança a promessa, para que se prolongue. É por isso que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? A longevidade de vida, filhas, não está só na academia, não está numa alimentação saudável, né? Não está em você toda hora passar gel na mão, álcool em gel na mão. O segredo maior da longevidade da vida é essa: é honrar o seu pai e honrar a sua mamãe. A promessa da longevidade de vida está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então, honre seus pais. Eu sempre falo, mãe, honra sua mãe. Mãe, às vezes, não fala o que a gente quer ouvir, mas ela fala o que a gente precisa ouvir. Porque as palavras dela são com amor, para nos levantar e para nos guiar. Então, filhos, né, honre, que a pior coisa que tem, é um assunto bem pesado, que eu vou falar, é quando Deus chama a mamãe e o filho que não honra, o filho que não dá amor quando está vivo, quando chega na hora lá, quer pular, quer gritar, quer pular lá também, eu quero ir com a senhora, ai meu Deus. Mas por quê? Porque quando era para honrar, às vezes não honrou. Entendeu? E a consciência, o pastor prega, o pastor fala, não tem, a consciência pesa ali. Na realidade, quando fala assim, eu quero pular com a senhora, na realidade ele está falando assim, eu deveria ter amado mais a senhora,
Eu deveria ter estado mais com a senhora, e agora eu perdi essa oportunidade. Então, aproveite. Aproveite a sua mamãe. É como diz a minha mãe, que é baiana, dá um cheiro nela, honra ela. Quando puder, apresenteia. Não espera datas específicas para presentear a mamãe, né? Para, escuta. Até que a gente seja adulto, porque a gente, quando está adulto, mamãe gosta de dar conselho, né? Aí a gente, pô, já estou velho, mas honra. Sim, mamãe. Tá bom, mamãe. Porque isso é bênção de Deus para nós, amém? Que Deus abençoe. Na minha singela homenagem, vamos liberar as mãos e aplaudir ao Senhor pelas mães. Agora eu te convido a se colocar sobre os pés e abrir numa passagem bastante conhecida, Evangelho de Lucas, no seu capítulo 7. Fiquei muito feliz com a notícia da irmã Jaciara. Agora eu posso te dar cajadada, hein, Vaso? Foi minha ovelha, hein? Já pode ficar aqui com os jovens já, tá? Se você quiser, já pode ficar aqui junto com a garotada aqui. Tem um lugar aqui, tá bom? Fica à vontade. Estou muito alegre com essa notícia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa Deus fazer a obra. Lucas 7, capítulo 7, a partir do versículo 11. Todos conhecem essa passagem. Está escrito assim, ó. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e eis que o levantavam, e eis que levavam, pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu ele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Aplica mesmo em nosso coração. Fale a tua igreja, no nome de Jesus. E todos digam amém. Pode assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Eu falei aqui, para descontrair, eu falei aqui de presentear a mamãe, eu me lembrei do meme que eu vi, né? Com o irmão que mandou para mim, eu acho. Aí estava assim, escrito 1978. Aí o garotinho pequenininho: mamãe, quando eu crescer eu vou trabalhar e vou te dar muito dinheiro. Aí depois apareceu 2026, tá ele ligando: mamãe, me presta R$50 aí, depois eu te devolvo. É assim, né? Pois não pode ser assim não, mano. Tem que dar para a mamãe, tem que tirar não. Igreja, vamos lá. Essa mensagem aqui, eu tenho problema com data, vocês sabem disso, data comemorativa, tudo, mas algumas datas a gente se sensibiliza, principalmente dessa data simbólica, que homenageia as mães, né, de todo o Brasil, de todo mundo. E quando a gente fala de mãe, a gente fala de um sentimento de um amor que é inexplicável, né? O amor de mãe só perde para o amor de Deus. O amor de mãe só perde para o amor de Deus. Deus não falou lá, Isaías 49:15, pode uma mãe se esquecer do seu filho e não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então aqui a gente vê que o amor de mãe só perde para o amor de Deus, que é maior de todo mundo, que é maior de todo o amor, porque Deus é amor, né?
Deus é amor. E dentro desse contexto, a gente vê que realmente o que uma mãe pode fazer pelo seu filho. O que dá força para uma mulher ser guerreira é o amor que ela tem pelos seus filhos. Existe uma passagem em 2 Samuel que um povo, que Deus permitiu o castigo no meio do povo por causa de um erro que Saul cometeu quando era vivo. E agora Davi pergunta para Deus o que ele poderia fazer para que se aplacasse a ira de Deus. E Deus falou, porque Saul fez isso e isso ao povo, assim, assim, assim. E Davi foi feito assim, com os chefes desse povo. O chefe falou assim, não, nós queremos descendentes, né, filhos de Saul, para que vinguemos, para que se aplaque a ira do Senhor. Aí o texto vai dizer que Davi encontra alguns filhos ainda de Saul vivo, e ele só poupa Mefibosete, está lá em 2 Samuel. E o texto vai dizer que eles pegaram os filhos da concubina que ela teve com Saul, e infelizmente eles enforcaram essas pessoas. Mas para você ver como é que é o amor de mãe. Mas o texto vai dizer que a concubina, que era a mãe dos meninos, mesmo lá enforcada, o texto vai dizer que ela ficava ali com um lençol, chotando as aves que tentavam comer o cadáver dos meninos e os animais. Isso é amor de mãe. Falar de amor de mãe aqui é coisa terrível. A mãe encara a polícia. Às vezes o menino vai para o lado errado, a polícia vai lá, ela encara a polícia, ela quer bater para não ver o filho. Outras mães já brigam com o filho na frente de todo mundo, desesperada. Quando o filho está enfermo, acabou para a mãe. Guerreira. Esse amor impulsiona ela a tomar essas atitudes. Às vezes ela sabe que o menino dela às vezes está errado em alguma coisa, mas ela não permite que ninguém ofende, que ninguém fale mal, ela quer proteger. Trabalha de sol a sol para poder cuidar do seu filho, da sua filha. Isso é o amor de mãe. É o amor que protege, que vai até... Tem mãe que até exagera, né? Mas é mãe. Ela não acredita em palavra de derrota até os últimos instantes. Ela não aceita. Porque ela tem esperança, porque ela conhece o seu filho. Ela sabe a educação que deu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A mãe fala aquilo que eu não tive, meu filho vai ter, minha filha vai ter, e trabalha para isso, deixa de comer, deixa de se vestir bem, para poder dar o melhor para os seus filhos. Como explicar isso? Mas o que eu quero ministrar hoje aqui é algo tremendo, porque o que nós estamos vendo aqui é algo que se começa aonde a mãe não consegue mais fazer nada. Eu quero deixar essa palavra de esperança para você que é mãe. Porque o texto aqui nos ensina que essa mãe agora não pode fazer mais nada. O que fazer diante da morte? Uma mãe que agora está viúva, a gente conhece a cultura, que trabalha firme para poder cuidar do seu filho, e agora perde o filho. O texto diz que isso ocorreu na cidade de Naim, cujo Naim significa beleza, formosura. Mas nesse dia, nada estava belo na cidade de Naim. Porque uma mãe lutou. O texto não nos dá muitas informações, mas pela lógica, com certeza ela lutou. Com certeza ela, como uma boa judia, ela clamou pelo Deus de Israel,
como aquela mulher fez, sulamita, que foi até Eliseu, quando o filho estava morto na cama. O que eu quero pregar para você hoje é o que Deus faz além das suas forças. Porque por mais que a mãe é guerreira, por mais que a mãe é forte, mas é um ser humano, e tem hora que as coisas fogem do seu controle. Tem hora que ela não consegue fazer o que é para fazer. Imagina como é que fica o sentimento de uma mulher querendo ajudar um filho e não consegue ajudá-lo. O amor dele é tão grande, que ela perde a noção de tudo por causa da impotência. A pior coisa que tem é a impotência que a gente sente de não poder fazer nada por alguém que a gente ame muito. Porque eu quero trazer isso aqui inspirado por Deus para que você entenda por que quando Jesus olhou para aquela mulher, a primeira coisa que Jesus falou foi: não chore. Ele discerniu, ele traduziu o choro daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus, que traduz as nossas lágrimas, está aqui nessa noite. Você pode glorificar o nome dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as pessoas do lado estavam especulando muitas coisas, Jesus sabia, aleluia, o motivo das lágrimas dela. Porque quando nós estamos com um problema, o que mais nós escutamos são especulações, borbulhos. Uns se compadecem, outros não. Uns realmente se preocupam, outros só estão curiosos para ter o que falar. Já viu a vez que eu tenho curiosidade? Pergunta como você está, mas só para depois ficar fazendo, tu viu fulano? Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o texto vai nos dizer que uma grande multidão estava seguindo aquela mulher no cortejo fúnebre do filho dela. A Bíblia não diz qual é o nome dela. A Bíblia não diz qual é o nome do filho dela. Porque a ênfase aqui do texto, louvado seja o nome do Senhor, é sobre o Deus, aleluia, que discerne a fraqueza e a tristeza de alguém que ama. Quando Jesus diz para ela: não chores, quando o texto diz que ele teve íntima compaixão, ele sabia que o que estava no coração daquela mãe era o seguinte: era a sensação de frustração, de não ter conseguido fazer nada pelo filho dela, não sabendo ela que aquilo era algo que ela tinha que passar. Essa sensação é muito ruim, de você ter aquele sentimento de dizer: poxa, eu falhei. Não, mãe, você não falhou. Teve que acontecer. Tem coisas que fogem das nossas mãos, que como areia escorre, como água escorre pelos nossos dedos. Tem coisas que fogem do nosso controle. Olha para mim aqui, deixa eu falar para você. Tem coisas que fogem do nosso controle, por causa das nossas limitações. Mas para você glorificar ao Senhor, eu vou te dizer: foge do nosso controle, mas não foge do controle daquele que te chamou, não foge do controle de Deus. Eu quero que você, ou não, é Deus. Eu quero que você entre no coração dessa viúva agora.
Eu não quero que você coloque a cultura da época, porque a viúva sofria muito, porque a viúva não era amparada, que a única forma que a viúva tinha de ser amparada é pelo filho que trabalhasse. Não, eu creio que o que menos aquela mulher estava se importando era como ela ia se sustentar. O que estava doendo no coração daquela mulher é que a cria dela, aleluia, o filho dela que ela amamentou, agora já não está mais com ela. Oh, Jesus de Nazaré. Mas o texto fala que quando aquela multidão estava chegando ali na porta da cidade com um rapaz no esquife, Jesus estava chegando com os seus discípulos e também uma multidão que estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como é o nosso Deus. A multidão estava se alegrando com Jesus. A multidão estava pulando, glorificando o nome de Jesus, pelo que Jesus estava fazendo e ensinando. Jesus estava se alegrando ali naquele momento. De repente, aquela multidão que estava com Jesus nem percebeu direito o cortejo fúnebre, nem percebeu direito aquela mulher chorando, mas toda aquela alegria não tirou o foco de Jesus na mãe daquele menino. Ele olhou para ela e sentiu uma grande compaixão pelas lágrimas daquela mulher. Jesus, ele não perde o foco do teu problema. Você pode receber essa palavra. Jesus não perde. Os olhos deles estão atentos para o que você está passando. Aleluia. E ele fala para você nessa noite: não chore. Jesus operava milagre para mostrar que era enviado por Deus. Jesus operava milagre quando alguém lhe pedia, como aquele leproso: se tu queres, tu pode me limpar. Eu quero, seja limpo. Aleluia. Como aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus operava milagre quando alguém pedia a ele. Mas também Jesus operava um milagre por somente ter a compaixão pelo sofrimento da pessoa. Tem pessoas que não têm compaixão da gente. Eu vou falar, que eu não tenho medo. O diabo coloca às vezes essas pessoas na nossa frente, que diminui a nossa dor, menospreza a nossa tristeza. Já viu aquelas pessoas, irmã Thaís, que chega assim: para de ser boba, larga de ser fresca. Daqui a pouco você está menosprezando, não entendendo. Porque quando eu não passo por um problema, é muito fácil eu dizer para a pessoa não ser fresca. Mas Jesus não. Ele conhece, irmã Patinha. Ele conhece a dor do nosso coração. Ele olhou aquela mulher triste, chorando, ele identificou que era a segunda vez que ela estava fazendo um enterro. Oh, aleluia! E que o segundo enterro estava arrasando a vida dela, porque era a cria dela. E ele simplesmente disse: não chore. Será que você pode escutar Jesus te consolando aqui nessa noite? Hein, mamãe? Será? Oh, glória! Hein, mulher guerreira? Será? Cadê as guerreiras? Estão aqui? Cadê a guerreira? Cadê as guerreiras? Você está escutando? Você é tão guerreira, mas agora fugiu do teu controle. Não fugiu? E agora? Jesus está dizendo: não chore. Eu estou entrando com a providência na sua vida hoje. Eu vou converter esse choro em sorriso, em alegria, porque eu sou o teu Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repaginar a tua história. Você não falhou. A pior coisa que tem é sentimento de falha, mas Deus manda lhe dizer: você não falhou, você não errou, você não vacilou. Não. Teve que acontecer, mas não se preocupa. Eu estou chegando com o milagre para mudar o quadro da tua história.
Aquela mulher não tinha força nem para orar. Ela não tinha força nem para levantar a cabeça. Bendito seja o Deus de Israel. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Porque o Jesus que acaba com a dor, Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Você, mamãe, você que está chorando pelo seu filho, porque você está vendo que o seu filho não está caminhando, eu não sei. Você que está vendo o seu filho passar por um problema que não consegue ser resolvido, eu não sei qual é o problema, mas eu venho aqui como porta-voz de Deus para pregar para você e para te dizer: Jesus chegou e Ele vai mudar o quadro desta história. Porque quando ele chegou, ele tocou no esquife. Glória a Jesus. Poderiam acusar Jesus de ter tocado em um defunto, não poderia? Porque não era ser... Ai, meu, eu não consigo falar essa palavra, mas eu vou simplificar. Religiosamente não era proibido um judeu tocar num defunto, porque se tocasse não era dado como imundo, não era isso? Principalmente alguém que ensinava, que era mestre, porque Jesus já era considerado um rabi, porque todos o viam como mestre. Então religiosamente ele estava errando, não é verdade? Ele tocou no esquife. Alguém podia chegar, ele está errado, ele tem que ser apedrejado se ele não se apresentar ao sacerdote, se ele não cumprir o rito de purificação, se ele está errado. Aleluia! Poderiam até falar isso, mas tem um problema. Eu quero ver provar que Jesus tocou em defunto, porque o defunto que ele tocou, oh aleluia, acabaram de ressuscitar. Isso que é Deus, não é a impureza que contamina Jesus, mas é a pureza que, aleluia, contagia e purifica tudo aquilo que ele toca. Quem tem boca para dar glória para Jesus, recebe essa palavra. A santidade de Deus chega na tua casa, chega na tua família, chega nos teus filhos, chega nas tuas filhas, chega nos teus netos, e está purificando, está purificando, está purificando. Ele está fazendo a obra dele na sua casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não aceite, me ajuda a pregar, olha para o teu irmão e fala: não aceite o que falam da sua casa. O diabo, ele é especialista em mostrar a nossa realidade. Ele é especialista em mostrar o nosso momento, só para dizer: para que tu está indo? Para que tu está buscando? Para que isso? Você faz, e as coisas continuam do jeito que está. Fala para ele: Jesus chegou. Oh, aleluia! O meu momento não determina o meu futuro. Quem determina o meu futuro é aquele que me chamou. Quem pode adorar nessa noite? Quem pode adorar nessa noite? Quem determina o meu futuro é aquele que me chamou. Oh, aleluia! Ele muda o quadro da história. Ele faz a estéril ter filhos. Ele limpa o leproso. Ele faz o coxo andar. Oh, aleluia! É Jesus que determina o final da nossa história, aleluia, na presença dele. Então não se deixe levar pelo seu momento, somente creia no poder de Deus sobre a tua vida. Somente creia, porque está tudo rigorosamente no controle de Deus. Está tudo rigorosamente no controle de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus toca no esquife, o menino se levanta. Você reparou que aqui você não vê escrito que a moça estava, que a mãe estava chorando? Mas você identifica que ela estava chorando porque Jesus mandou ela parar de chorar. Não chore. Jesus falar não chores é diferente de mim. É diferente de um evangelista distante chegar assim, não chore. Por quê? Porque por mais que ele queira me consolar, ele não tem poder de mudar a minha história. Mas quem está falando para você não chorar não é o pastor, mas é o dono da palavra que o pastor está pregando. Está dizendo, não chores. Não chores. Porque o milagre já chegou na sua vida.